Olá, caro ouvinte do podcast da Emergência, bem-vindo a mais um episódio. Hoje, como você deve ter visto, só de ver o título do episódio talvez você não entenda do que se trata. Então vamos lá. Cá entre nós, sabemos que o ensino de medicina de emergência é de certa forma precário, né? Pensa aqui comigo, quanto tempo de emergência você tem em toda a sua graduação? A emergência é um grande departamento que compreende patologias das mais diversas especialidades e mesmo assim existem algumas graduações que nem mesmo um mês de direito tem de emergência. Só que sabe qual que é o maior problema? É que quando o estudante de medicina se forma, a maioria das oportunidades que ele terá de emprego será trabalhando com emergência. Quando se forma, o recém-médico se depara com algumas opções: trabalhar em UPA, UPS, pré-hospitalar, remoção, eventos, unidades básicas de saúde ou medicina do trabalho. Tirando a última, todas contemplam situações de emergência, inclusive na UBS. Você nunca sabe o que vai entrar pela porta. E mesmo quem vai direto para a residência e vive só dela, na clínica você passa na emergência, na cirurgia você passa na emergência, na dermato, na infectologia, na neurologia, na medicina de família, na ginecologia, enfim. A lista continua, todo mundo passa na emergência. E esse é um dos motivos pelos quais eu criei o podcast, para trazer os temas que surgem no pronto-socorro e que vão acabar sendo atendidos por todo tipo de médico, seja um interno passando na emergência, um recém-formado ou um residente. O episódio de hoje é sobre os detalhes que não te contaram, as nuances de um pronto-socorro ou de um atendimento de emergência que podem fazer a diferença na sua prática médica e talvez na vida do seu paciente. Então vamos começar, como sempre, contando uma história. Imagine fulano. Fulano acabou de se formar, está indo para o seu primeiro plantão de pronto-socorro, teve dificuldade de dormir na noite anterior, um pouco ansioso na espera de seu primeiro trabalho, com total responsabilidade. Passou o dia inteiro revisando alguns temas importantes que lhe falaram que era comum aparecer em um pronto-socorro. Além disso, fulano também está se preparando para prestar prova de residência. Estuda muito todo dia e tem todos os detalhes na sua cabeça. Sabe os tipos histológicos mais comuns de câncer de pulmão, sabe o ciclo reprodutor do inseto barbeiro e do protozoário do Chagas. Está tentando decorar o ciclo de Krebs porque falaram que poderia cair na prova e teve dificuldade, mas conseguiu gravar o passo a passo da cirurgia de correção de tetralogia de Fallot, pois seu antigo professor de pediatria disse que era um tema importante. O primeiro paciente de fulano entra na sala. É um jovem, uns 38 anos, com dor abdominal. Em um instante já se ativam no cérebro de fulano diversos caminhos mentais para chegar nos mais variados diagnósticos. Afinal, fulano se formou em uma faculdade de respeito e com certeza vai conseguir adivinhar o que esse paciente tem. Fulano pergunta as 10 características da dor, pergunta quando começou, pergunta das alergias do paciente, pergunta da alimentação, de tudo que consegue se lembrar e depois vai examinar o paciente. Realiza toda a propedêutica semiológica abdominal, ausculta o coração, o pulmão, vê o reflexo pupilar, mesmo quando o paciente pergunta: doutor, precisa de tudo isso mesmo? Ao fim de sua investigação, fulano já se apresenta um pouco frustrado. Está difícil fazer um diagnóstico, não sabe se conseguirá sem pedir algum exame que o ajude, apesar de ter certeza que a semiologia seria soberana e que chegaria em algum lugar. No fim, pede um raio-x de abdômen. Normal. O paciente segue com queixa de dor. Fulano fica preocupado. Será que é alguma doença rara, das que eu via na faculdade? Será que eu deixei passar alguma coisa? Fulano pensa. Relutante pede uma tomografia de abdômen com contraste. Nada. Tudo normal. E o paciente segue com dor. E agora? Talvez exames laboratoriais, um hemograma, um perfil hepático, qualquer coisa? Tudo normal. No fim, o paciente com dor pergunta se não teria nada para cortar a dor. Fulano medica com dipirona endovenosa. A dor melhora. O paciente pede para ir embora. Fulano, triste que não pôde realizar seu primeiro diagnóstico, libera o paciente e escreve no prontuário: hipótese diagnóstica, dor de barriga a esclarecer. Ao fim da sua consulta, o enfermeiro entra na sala de fulano e lhe diz: doutor, não dá para demorar tudo isso na consulta com os pacientes não. Tem mais 70 lá fora. Essa história é fictícia, mas bem que pode ser real. Mas dita a nossa parte histórica, entre aspas dessa vez, vamos para a nossa, digamos, teoria. O que eu quero aqui
é trazer coisas para vocês que vão ajudar no atendimento nas UPAs, nos PS, onde quer que forem trabalhar, que se deparem com atendimento de urgência e emergência. Ou até mesmo contar coisas que te contaram, mas que não deram muita importância. Então vamos lá. Primeiro ponto: diagnóstico etiológico nem sempre acontece. Na faculdade, a gente passa em muitos ambulatórios onde vemos pacientes com diagnósticos já fechados e também nas provas que realizamos, os diagnósticos cobrados muitas vezes exigem uma etiologia. Mas para o emergencista, é necessário apenas o diagnóstico sindrômico para começar o atendimento. E isso vai desde síndrome coronariana aguda em um paciente com dor torácica a síndrome gripal em um paciente com tosse coriza. No caso do paciente da nossa história, temos um paciente com dor abdominal súbita. O diagnóstico sindrômico a se considerar aqui é abdômen agudo, e a partir daí procurar os sinais de gravidade e também ver a resposta do paciente à terapêutica instaurada. Então, caro ouvinte, olhe, ouça e examine seu paciente. O que as informações te dizem? Qual síndrome se encaixa? Não precisa olhar para um paciente com tosse e dizer isso com certeza é uma pneumonia. O que você precisa é de um diagnóstico sindrômico e agir a partir daí. Segundo ponto, a sua conclusão não precisa acontecer na primeira avaliação. Existe um hábito que nos acompanha da faculdade que é tentar achar todas as respostas de uma vez. Raras são as questões de prova, por exemplo, que te dão um caso clínico e depois te dão uma reavaliação do mesmo caso. Raros são os casos em provas que deixam você errar num primeiro momento e ter uma oportunidade de fazer uma reavaliação num segundo que mude o seu raciocínio. Pegue qualquer livro, texto ou artigo científico que explique uma patologia. Você vai encontrar seções de epidemiologia da doença, sinais e sintomas da doença, tratamento da doença, mas eu duvido que você vai encontrar uma seção sinais e sintomas possíveis após tratamento inicial ou achados possíveis na reavaliação. Porém, a reavaliação é uma ferramenta poderosa e necessária. Se o paciente está com dor e está difícil identificar a causa, calma, medica para a dor, reavalia depois. O paciente segue com dor, uma dor que melhora com analgesia é uma coisa, uma dor refratária à analgesia é outra que pode inclusive ser critério de internação para controle de dor e investigação mais aprofundada. Às vezes o ato de medicar para a dor pode fazer com que a dor se localize e fique mais fácil de examinar e entender o que está acontecendo. Então, não tenha medo de reavaliar seu paciente. E mais, faz parte do atendimento no pronto-socorro, quando for liberar o paciente, orientar os sinais de alarme e orientar que retorne se necessário para uma outra avaliação. Não tirar todas as conclusões no primeiro atendimento não significa que você é um profissional pior por isso. Terceiro ponto, o mundo real não tem pegadinha. Quem aqui nunca passou por aquela situação em uma prova na qual você lê e relê o enunciado diversas vezes procurando onde está a pegadinha, onde estão tentando te enganar para que você erre? Pois é, isso é algo que eu chamo de alucinação acadêmica, porque o paciente que está sofrendo com alguma coisa que o leva até um pronto-socorro não estará querendo esconder nada de você, ele não quer te enganar, ele quer ajuda para resolver um problema que está atrapalhando naquele momento. Por vezes essa cultura da pegadinha pode atrapalhar nosso raciocínio, fazendo com que pensemos, estou perdendo alguma coisa, ou o que eu deixei passar? Mas a verdade é que as informações que você precisa estão lá, só depende de como você realiza a sua anamnese, seu exame físico e quais exames pede. Nenhum resultado de exame que você pedir vai chegar até você em forma de pegadinha. Nenhum raio-x ou tomografia vai ter algo escondido pelo radiologista para fazer você ter que pensar a mais. Então esquece, não existe pegadinha na vida real. Quarto ponto, doenças raras são doenças raras. A depender de onde você se formar ou se formou, é possível que você tenha ouvido a frase, essa doença é rara, mas é comum. Para a formação de um médico é necessário que se tenha contato com serviços de saúde que fazem atendimento de maior complexidade, como centros terciários. Esses centros terciários, esses grandes hospitais, são os locais de atendimento e cuidado aos pacientes com as doenças mais raras e graves. Mas nas UPAs, nos pronto-socorros da cidade, a doença rara ainda é uma doença rara.
Obviamente, você que atende em serviços de menor complexidade não deve ignorar que um paciente com uma doença rara chegue na sua porta. Mas esse paciente vai chamar a atenção. A história vai ser diferente daquela comum. A dor, a febre não vão passar tão fácil, por exemplo. E aí eu volto para o segundo ponto. Reavalie seu paciente. É aí que você também vai achar a doença rara, se ela se fizer presente. Ou seja, não olhe para todo paciente e pense que tem alguma doença rara ali. A norma é que seja algo comum. Quinto ponto. A vida não é um Grey's Anatomy. Acredito que muita gente aqui deve ter assistido Grey's Anatomy ou mesmo qualquer seriado médico. Eu acho engraçado porque sempre tem alguma tragédia acontecendo e os personagens médicos saem tomando condutas e agindo com uma velocidade tão intensa que você se pergunta: caramba, como que eles pensaram tudo isso tão rápido? Essa espetacularização que o programa de TV faz é para isso mesmo, para ser espetacular, para gerar essa tensão, para te manter assistindo, para que você goste do que está assistindo. E talvez fique esse medo de que a qualquer momento vai chegar aquele paciente pela porta do seu pronto-socorro, que se você não sacar tudo o que está acontecendo em 10 segundos, se você fizer uma pergunta errada, ou se você tocar em algum lugar errado do paciente, ele vai morrer, vai ter uma parada cardíaca ou alguma complicação grave. A realidade é outra. Há tempo. Há tempo de perguntar, há tempo de examinar, há tempo de entender. Obviamente, em um paciente grave, nós não vamos perguntar toda a história pregressa do paciente, muito menos fazer o exame físico completo. Vai ser tudo direcionado, mas há tempo. Pense comigo. Imagine um paciente que chega com dor torácica muito intensa e você suspeita de infarto. Se a angústia de que qualquer tempo que você perca, entre aspas, pode levar o paciente a óbito, se o paciente realmente não tivesse nenhum segundo a mais, não daria nem para tratar infarto, porque a infusão de alteplase, o trombolítico mais disponível no nosso país, dura cerca de 90 minutos. É muito tempo. Agora, é óbvio que eu não estou falando aqui para você sentar e ficar ponderando por horas. Pacientes com infarto, síndrome aórtica aguda, acidentes vasculares cerebrais, dentre outros, precisam de condutas imediatas e salvadoras de vida. Meu ponto aqui é para que você não se desespere e que não tenha medo do paciente nem de sua doença. Sexto ponto. Sim, viroses estão em todo lugar. Tosse, febre, cefaleia, dores abdominais, diarreia, mialgia são sintomas comuns que vão aparecer com frequência em uma UPA. Como falei, não é sempre no atendimento inicial que você vai conseguir uma conclusão definitiva e talvez nem na primeira vinda do paciente ao PS você vai conseguir definir exatamente o que o paciente tem. E uma causa muito comum de todos esses sintomas são viroses, gripe, dengue, diarreias infecciosas. Se o paciente tiver filhos em idade escolar, então, aí que vai ter mais chance ainda de ser alguma doença viral. A virose, ela existe, assim como existe um preconceito com esse diagnóstico, como se fosse uma incapacidade do médico de ir além, ou às vezes até uma preguiça. Talvez passe pela nossa cabeça o pensamento de que o médico que deu o diagnóstico de virose foi preguiçoso, foi incapaz. Quantas vezes a gente já não ouviu um ou outro familiar falar: é tudo virose, né? Mas a questão é que muitos dos atendimentos vão chegar na conclusão de virose. Agora, o que não pode é realmente ter preguiça ou não dar atenção para as queixas do paciente e reduzir tudo a virose. Tem que ser feita uma avaliação séria, analisar as possibilidades e, se no fim a conclusão for alguma virose, é isso aí. Não existe crime nenhum em dar um diagnóstico de virose, desde que seja um diagnóstico bem feito. Sétimo ponto. A vida real não é uma prova. Pode pedir ajuda e pode consultar. Para mim, uma das características de um médico bom é saber de seus limites e saber quando pedir ajuda. É impossível sabermos tudo. Isso é óbvio. A gente sabe disso. Eu sei que você sabe disso. Mas muitas vezes a gente não acredita nisso e se vê na obrigação de saber tudo. Então, peça ajuda. Chega para o colega médico que está de plantão contigo, pede opinião. E tem aplicativos que te auxiliem. Por mais que você não possa usar seu celular na prova de residência, você pode usar ele na consulta real e isso pode sim mudar a sua conduta. Então, tenha seus contatos e seus aplicativos de confiança salvos no seu celular para a sua prática diária. Último ponto. Entenda as suas expectativas e as expectativas do paciente.
talvez esse seja o ponto fundamental para se trabalhar em uma porta de uma UPA ou um PS. O paciente que chega até você não é uma doença ambulante, é uma pessoa com suas angústias e suas expectativas. Isso significa que o paciente que entra com dor abdominal no seu consultório, você pode olhar para ele e querer ir a fundo na investigação e diagnosticar todos os detalhes dessa dor. E o paciente, por outro lado, talvez só queira que a dor vá embora. Entender isso é fundamental. É óbvio que se o paciente apresenta sinais de alarme que te mostrem que tem algo a mais por trás dessa dor e a alta simplesmente não seja possível, você tem que trabalhar para que o paciente entenda que ele precisa ficar. Mas, por outro lado, se a dor vai embora, não tem sinais de alarme, você não conseguiu chegar no diagnóstico, mas o paciente sente confiança e conforto para ir embora, e principalmente essa era a expectativa do paciente desde a chegada, nada te impede de dar alta, tendo a certeza que você vai fazer uma boa orientação nos sinais de alarme e garantir para o paciente que ele pode voltar a qualquer hora para ser reavaliado. Bem, meus caros, esse foi um episódio com uma pegada um pouco diferente, mas espero que sirva de ajuda para muitos médicos por aí. Se você tem alguma angústia no atendimento no pronto-socorro ou tem outros pontos que acha que merecem destaque, me manda uma mensagem lá no Instagram. Caso você ainda não siga, o arroba é @adrielpa94. Manda uma mensagem, diz o que você achou desse episódio aí e uma boa prática médica de emergência para você.